Imagine só, você está ali, de joelhos, o coração batendo forte, e a única coisa que sai da sua boca é um pedido desesperado. Pai, faça o que for preciso para me colocar de volta nos seus braços. Foi tudo o que eu disse. E de repente, me vi completamente nu, sem entender se tinha roupas ou não. Num piscar de olhos, percebi onde estava. Não era um lugar qualquer. O que veio depois foi pior do que qualquer pesadelo que já tinha vivido naquele inferno. Uma porta se abriu e um feixe de luz sinistra invadiu o ambiente. Dali surgiu uma criatura colossal, com uma forma que lembrava um 8, mas infinitamente maior e mais aterrorizante. Ele entrou, me encarou, e eu o encarei de volta. De repente, ele avançou na minha direção como se o tempo tivesse parado, e tudo dentro de mim gritou: corra! Enquanto fugia, senti suas garras rasgando minhas costas, arrancando pedaços da minha carne. Foi então que outro demônio, idêntico ao primeiro, despencou do teto ou da escuridão, não sei dizer de onde, e disse, com uma voz que ecoava desespero: não aguento mais, não sei o que fazer. Olá, bem-vindos a Testemunhando o Além. Eu sou Julie, e hoje temos conosco Chris, um homem com uma história impressionante para contar. Ele vai compartilhar suas experiências no mundo espiritual, incluindo encontros com o demoníaco. Chris, muito obrigada por estar aqui. Vamos começar pelo começo. Desde criança, você já via coisas que a maioria não vê. Pode nos contar como tudo começou? Claro. A primeira vez que tive contato com o sobrenatural foi por causa do meu padrasto. Na época, minha família não frequentava igreja, mas meus pais resolveram mudar isso. Um dia, decidiram se livrar de uns discos antigos de rock que ele tinha. Quando chegamos em casa e entramos na sala para jogá-los fora, algo estranho aconteceu. A voz dele mudou completamente, como se outra pessoa estivesse falando através dele, numa língua que eu não reconhecia. Naquele momento, não sabia o que era possessão, mas percebi que não era mais o meu padrasto ali. Minha mãe contou depois que ele me agarrou e me arremessou do outro lado da sala. Não lembro dessa parte, talvez tenha sido traumático demais. O que eu lembro é dela chamando o novo pastor da igreja, desesperada, perguntando o que estava acontecendo. O pastor orientou minha mãe a ler um trecho da Bíblia, e foi aí que as coisas ficaram ainda mais assustadoras. Eu vi meu padrasto escalando a parede, como se estivesse subindo em direção ao teto. Não faz sentido, eu sei, mas aconteceu. E lembro disso como se fosse ontem. Enquanto ele fazia isso, notei algo ainda mais estranho, uma fileira de formigas no chão, todas marchando em direção a ele. Foi a primeira vez que presenciei algo assim. Não fazia ideia do que significava, mas era aterrorizante. Até hoje, não sei explicar aquelas formigas. Já ouvi teorias de que infestações em casa podem estar ligadas a presenças demoníacas, mas não tenho certeza. Só sei que aquilo ficou gravado na minha memória para sempre. Depois desse episódio, tive outro encontro, mas dessa vez com um anjo. Estávamos morando num condomínio de apartamentos, e eu brincava de esconde-esconde com outras crianças. Para me esconder, fui até um terreno baldio ao lado do prédio e encontrei uma pequena estrutura no chão, coberta por uma tábua de madeira. Quando a levantei, vi um buraco profundo. Pensei, perfeito, ninguém vai me achar aqui. Mas, no momento em que me inclinei para pular, uma figura angelical apareceu bem acima de mim. Não dava para ver os pés ou as pernas, era como se ela flutuasse, mas era claramente uma mulher, com uma presença amorosa e maternal. Ela me disse, com firmeza, mas sem me assustar: você precisa ir até sua mãe agora. Não senti medo, apenas uma sensação de proteção, como se uma mãe estivesse me chamando. Virei-me na hora e corri de volta para casa. Foi a primeira vez que vi um anjo. Não fiquei apavorado, só obedeci. Depois, fiz algumas pesquisas e descobri que há menções a anjos femininos na Bíblia, como em Zacarias. Sei que muitos dizem que anjos não têm gênero, mas as escrituras mostram que existem referências tanto a figuras masculinas quanto femininas. Não quero entrar em polêmica, só estou contando o que vi. Aquela anjo, com certeza, estava ali para me proteger. Se eu tivesse pulado naquele buraco, quem sabe o que teria acontecido?
Olhando para trás, percebo que o inimigo tentou me eliminar desde cedo. Meu pai biológico, que nem conheci, tentou matar minha mãe quando ela estava grávida de mim. Depois que nasci, ele tentou me sufocar. Foram várias tentativas ao longo da vida. Mas Deus, em sua misericórdia, sempre esteve comigo. Minha mãe se tornou uma mulher de fé, e nossa família passou a frequentar a igreja com mais intensidade. Foi nessa época que vivemos uma situação inesquecível. A igreja que frequentávamos ficava ao lado de um templo de outra religião, uma dessas que lidam com forças espirituais obscuras. Eu era criança, ainda aprendendo sobre Deus, mas já conseguia perceber a diferença entre a luz e as trevas. E, acredite, a escuridão estava bem ali, ao lado da casa de Deus. A casa dessa família? O pastor, sem hesitar, concordou. Afinal, quando o Espírito Santo move, não há espaço para dúvidas. E assim, naquele mesmo sábado, fomos até a casa daquela mulher e sua filha. Ao entrarmos, o ar parecia pesado, como se algo invisível pressionasse nossos ombros. Minha mãe, sempre sensível às coisas do alto, começou a andar pela sala, orando em voz baixa. De repente, parou em frente a um pequeno altar no canto da sala, um daqueles lugares onde objetos estranhos eram dispostos, velas pretas, símbolos que eu, mesmo criança, sabia não pertencerem à luz. Ela se virou para a mulher e perguntou: "O que é isso?" A resposta veio entre dentes: "É só uma lembrança da minha avó." Minha mãe, porém, não se deixou enganar. "Não é só uma lembrança. Isso está atraindo coisas que você não quer em sua casa." A mulher tentou argumentar, mas o pastor, que até então observava em silêncio, interveio: "Se não há nada de errado, por que não deixamos que elas orem e ungam o lugar?" Foi então que minha mãe pegou o óleo e começou a ungir os cantos da casa, declarando a vitória de Cristo sobre toda a obra das trevas. No momento em que ela passou o óleo naquele altar, a filha, que até então estava calada, de repente soltou um grito agudo e caiu no chão. Não era um desmaio comum, era como se algo dentro dela estivesse lutando para sair. Minha mãe se ajoelhou ao lado dela e, com autoridade, ordenou em nome de Jesus que qualquer espírito de confusão ou rebeldia fosse embora. A menina se debateu por alguns segundos, depois ficou imóvel. Quando abriu os olhos, havia uma paz que eu nunca tinha visto nela antes. A mãe, em lágrimas, abraçou a filha e agradeceu. Eu sabia que algo estava errado, mas não sabia o que fazer, confessou. O pastor, com os olhos marejados, disse: "Isso é o poder de Deus. Não é magia, não é superstição, é a autoridade que ele nos deu." Naquela noite, algo mudou naquela família. E não foi só com eles. A igreja, mesmo com suas divisões, começou a experimentar uma unção diferente. As pessoas que antes ficavam sentadas durante o louvor agora levantavam as mãos, como se um peso invisível tivesse sido tirado de seus ombros. Os ataques espirituais que haviam começado naquela semana de avivamento diminuíram, como se uma barreira tivesse sido quebrada. Eu, ainda criança, não entendia tudo o que estava acontecendo. Mas uma coisa eu sabia: quando você obedece ao chamado de Deus, mesmo que não compreenda completamente, ele age de maneiras que vão além do que podemos imaginar. E aquela noite, com o óleo ungindo o telhado da igreja e a libertação daquela menina, foi só o começo de algo maior. Porque quando a luz avança, as trevas não têm escolha a não ser recuar. Casa? E o pastor não fazia ideia do que ela estava falando. A mulher apenas insistiu: "Sim, o que quer que seja, vai ajudar, sabe?" E, naquele exato momento, a igreja parou. A congregação inteira ficou em silêncio. O pastor olhou ao redor, respirou fundo e disse: "Está bem. Vamos encerrar a noite aqui. Vamos construir a casa dessa mulher." Muitos queriam ir, mas o Senhor deu uma instrução clara: apenas a família, o pastor e nós deveríamos seguir até lá. Entramos em nossos carros e começamos a seguir aquela mulher, adentrando cada vez mais uma região isolada, onde a escuridão parecia engolir até mesmo a luz dos faróis. Era a primeira vez que eu ia à casa de alguém para algo assim. Nunca tinha vivido aquilo antes. Mas, enquanto seguíamos, algo dentro de mim sabia que não era uma visita comum. Começamos a orar em Efésios 6,
clamando por proteção. Pedimos ao Espírito Santo que nos guiasse, que nos dissesse o que fazer, que nos mostrasse o caminho. E, enquanto avançávamos, uma certeza tomou conta de mim: não estávamos sozinhos. Algo maior estava acontecendo, e Deus já tinha um plano. Quando chegamos à casa, o Espírito Santo falou comigo com uma clareza que nunca esquecerei: não entre nos quartos. A casa era do tipo que chamam de shotgun house, estreita, comprida, onde, se você abrisse a porta da frente, conseguiria ver até o fundo. Sala, cozinha, 2 quartos e um banheiro no meio, tudo alinhado como um corredor. Era um lugar simples, mas carregado de uma energia que eu não conseguia explicar. Entramos, e minha mãe foi direto para o banheiro, começando a orar com uma intensidade que só quem já viu sabe reconhecer. Os pastores caminhavam pela sala, tentando entender o que estava acontecendo, enquanto os donos da casa, o casal e a filha que a mãe havia levado ao culto, observavam tudo com uma mistura de curiosidade e medo. Eu, por minha vez, fiquei ali, orando em silêncio, mas com um peso no coração. Algo me dizia que a filha era a chave de tudo aquilo. Que ela estava no centro daquela batalha espiritual. Enquanto eu orava, permitindo que o Espírito Santo me guiasse, meus olhos foram atraídos para a cozinha. Havia uma ilha no meio, com uma pia e um fogão, algo incomum, já que geralmente ficam encostados na parede. E ali, sobre o balcão, vi uma panela enorme, fervendo. Dentro dela, uma mulher idosa, de cabelos grisalhos desgrenhados e mãos trêmulas, cortava algo com uma faca. Não consegui ver o que era, mas o simples fato de ela estar ali, naquele momento, me gelou a espinha. De repente, ela parou. Virou-se lentamente e me encarou. Seus olhos eram negros, vazios, como 2 poços sem fundo. Era um olhar que não pertencia a este mundo. Um olhar que carregava séculos de maldade. Meu corpo inteiro tremeu, e as palavras saíram da minha boca antes mesmo que eu pudesse pensar: Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo você. Comecei a orar com mais força, a declarar a autoridade de Cristo sobre aquela casa, sobre aquela família. O ar ficou pesado, como se o próprio inferno estivesse resistindo. E, sem perceber, meus pés começaram a me levar em direção a um dos quartos. Eu sabia que não deveria entrar, o Espírito Santo tinha sido claro. Mas algo dentro de mim insistia: você precisa ir. Você precisa ver. Quando cruzei a soleira do quarto, o mundo ao meu redor mudou. O teto parecia se abrir, e livros, centenas deles, flutuavam no ar, como se estivessem presos por fios invisíveis. Era uma visão perturbadora, que me deixou nauseado. Uma sensação de mal-estar tomou conta de mim, como se meu estômago estivesse sendo revirado. E então, eu entendi, eu desobedeci. O Espírito Santo tinha me avisado, e eu ignorei. A convicção foi imediata. Arrependimento e vergonha me atingiram como uma onda. Eu queria sair dali, mas meu corpo parecia pesado, como se algo me segurasse. Enquanto recuava, tentando me recompor, vi algo ainda mais terrível. No banheiro, entre os 2 quartos, uma mulher puxava um bebê ensanguentado de dentro de um buraco no chão. Era uma cena tão grotesca, tão real, que meu estômago revirou. Saí correndo da casa, sentindo que tinha visto coisas que nenhum ser humano deveria ver. Minha mãe me encontrou do lado de fora, pálido e trêmulo. Você não deveria ter entrado, ela disse, com uma voz firme, mas cheia de compaixão. O Espírito Santo sabe o que faz. Você precisa confiar nele. Eu sabia que ela estava certa. Mas o peso daquilo que eu tinha visto ainda me sufocava. Depois de um tempo, quando a paz finalmente voltou à casa, minha mãe pediu que tirassem o tapete da sala. Quando o moveram, revelou-se algo que confirmou tudo o que havíamos vivido. No meio do chão, havia um símbolo esculpido na madeira, coberto de sangue seco. Era a marca física de um ritual antigo, de uma maldição que havia sido quebrada naquela noite. Horas depois, quando finalmente deixamos a casa, a sensação de vitória era palpável. Mas a história não terminou ali. Minha mãe manteve contato com a dona da casa, e eu contei a ela tudo o que tinha visto, as visões, os detalhes, o que o Espírito Santo havia revelado.
Algumas semanas depois, algo extraordinário aconteceu. A mesma mulher idosa que eu tinha visto na visão, exatamente como eu a descrevi, apareceu na casa do casal. Ela saiu de um carro, parou na entrada da garagem e começou a gritar com eles, acusando-os de terem fechado o portal. O casal nunca tinha visto aquela mulher na vida. Não fazia ideia de quem ela era. Mas ali estava ela, como se tivesse saído das sombras, confirmando tudo o que eu havia testemunhado. E então, ela ligou para minha mãe. Contou exatamente o que tinha acontecido naquela casa. Não eram coincidências. Não era imaginação. Era a realidade crua e poderosa de um Deus que age, que liberta e que, quando obedecemos à sua voz, faz o impossível se tornar possível. Estava sendo esmagado por uma força que não era deste mundo. Cada pensamento, cada lembrança do que havia feito, era como uma faca cravada na alma. A voz que me perseguia não era apenas a minha consciência, era algo mais profundo, mais sombrio, como se o próprio inferno estivesse sussurrando em meu ouvido: você já está condenado. Não há volta. Eu não conseguia respirar. Não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via imagens que não eram minhas, mas que me pertenciam, como se alguém tivesse aberto uma porta dentro de mim e deixado entrar o que não deveria existir. Era como se o pecado não fosse apenas uma escolha, mas uma presença viva, um peso que me arrastava para baixo, como chumbo nos pés. Naquela noite, depois do que aconteceu na igreja, corri para casa como se o diabo estivesse atrás de mim. E talvez estivesse. Minha mãe percebeu que algo estava errado no instante em que entrei pela porta. Ela não perguntou. Ela simplesmente sabia. E quando tentei falar, as palavras não saíram. Só consegui chorar, um choro que vinha das profundezas, um choro que não era meu, mas que eu não conseguia conter. Foi então que ela me segurou pelos ombros e disse algo que nunca esqueci: filho, o inimigo quer te destruir porque você viu demais. Mas Deus não te mostrou essas coisas para te perder. Ele te mostrou para que você lute. Eu queria acreditar. Mas como lutar contra algo que já tinha me vencido? Como me levantar quando cada fibra do meu ser gritava que eu não merecia perdão? Foi aí que a escuridão me mostrou seu verdadeiro rosto. Uma noite, depois de dias sem dormir, deitado na cama, senti algo mudar. Não era um sonho. Não era alucinação. Era real. De repente, o quarto ficou gelado, como se todas as janelas tivessem sido abertas para o inverno mais cruel. E então, eu vi. Não era mais o meu quarto. Era um lugar sem esperança, sem luz, sem fim. Chamas que não queimavam, mas consumiam. Gritos que não eram ouvidos, mas sentidos. E no meio de tudo, rostos, rostos que eu conhecia, rostos que eu tinha sido. Pessoas que haviam caído na mesma armadilha, que haviam trocado a verdade pela mentira, a luz pelas trevas. E no centro de tudo, uma voz que não era voz, mas uma presença, me dizendo: você pertence a este lugar. Você já escolheu. Eu gritei. Gritei como nunca tinha gritado na vida. E quando acordei, estava no chão, com a Bíblia da minha mãe aberta ao meu lado, como se alguém a tivesse colocado ali. Em Salmos 34, 17 e 18, estava sublinhado: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos contritos de espírito. Naquele momento, entendi duas coisas. Primeiro, que o inferno era real, não como uma história, não como um conto de terror, mas como uma realidade que eu tinha quase tocado. E segundo, que Deus não tinha me abandonado. Ele estava ali, esperando que eu escolhesse. Eu me levantei. E pela primeira vez em semanas, orei, não com palavras bonitas, não com frases decoradas, mas com um choro que vinha da alma, pedindo perdão, pedindo força, pedindo uma segunda chance. E sabe o que aconteceu? A escuridão recuou. Não sumiu de uma vez, mas perdeu força. Como se alguém tivesse acendido uma luz no meio da tempestade. Aquela noite mudou tudo. Não porque os problemas desapareceram, mas porque eu entendi que a batalha não era contra carne e osso, mas contra principados e potestades.
E que, se eu quisesse vencer, precisava de algo maior do que eu mesmo. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não me mostrou o inferno para me assustar. Ele me mostrou para que eu soubesse que o inimigo é real, que as escolhas têm consequências eternas, mas que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer queda. E que, não importa o quão fundo você tenha ido, se você se arrepender de verdade, Ele está ali, com os braços abertos, pronto para te levantar. Minha própria pele. Não era um sonho. Não era uma alucinação. Era real, tão real quanto o ar que eu respirava, tão concreto quanto a dor que ainda latejava nas minhas costas. Quando meus pais me viram, não havia palavras que pudessem descrever o que eu tinha vivido. Meu corpo tremia como se ainda estivesse lá, naquele lugar onde o fogo não consumia, mas torturava, onde a escuridão não era ausência de luz, mas presença de algo muito pior. Minhas unhas estavam azuis, minha pele pálida como cera, e meus lábios, roxos, como se o frio do inferno ainda estivesse grudado em mim. Eles queriam me levar ao hospital, mas eu sabia que nenhum médico poderia explicar o que eu tinha visto. Nenhum remédio poderia curar a ferida que não estava na minha carne, mas na minha alma. Eu tentei contar. Tentei colocar em palavras o que era impossível de ser traduzido. Como explicar a sensação de ser rasgado por garras que não deixavam marcas visíveis, mas arrancavam pedaços de você que ninguém mais podia ver? Como descrever o peso de uma placa de pedra flutuando no vazio, com rostos demoníacos que sussurravam mentiras que você já tinha acreditado? Como fazer alguém entender que o pior não era o fogo, nem os demônios, nem a perseguição, mas a ausência de Deus? Aquela distância fria, aquele silêncio que gritava mais alto do que qualquer dor física. Meus pais me abraçaram, e eu chorei como uma criança. Não por medo, mas por alívio. Porque, no meio de tudo aquilo, uma verdade tinha ficado clara: eu não estava lá para sempre. Eu tinha voltado. E se eu tinha voltado, era porque ainda havia uma chance. Uma chance de escolher diferente. Uma chance de não deixar que o inimigo roubasse, matasse e destruísse o que Deus tinha preparado para mim. Naquela noite, eu entendi que o inferno não é um lugar que Deus criou para nos assustar. É um lugar que Ele nos mostra para que nunca esqueçamos: a escolha é nossa. A vida e a morte estão diante de nós, e cabe a nós decidir qual caminho seguir. Mas, mais importante ainda, eu aprendi que não importa o quão longe você tenha ido, não importa o quão fundo você tenha caído, se você se arrepender de verdade, se você clamar com sinceridade, Deus não apenas te ouve. Ele te alcança. Ele te tira do abismo e te coloca de pé novamente. E foi isso que Ele fez por mim. Ele me tirou daquele lugar, me devolveu à minha cama, aos braços dos meus pais, à minha vida. E hoje, quando olho para trás, não vejo apenas o horror do que vivi. Vejo a misericórdia que me trouxe de volta. Vejo a mão estendida de um pai que nunca desiste de seus filhos, mesmo quando eles se perdem. Vejo a prova de que, não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha acreditado, se você se voltar para Ele, Ele estará lá, pronto para te perdoar, te restaurar e te dar uma nova chance. Porque o inferno é real. Mas a graça de Deus é maior. E essa é a verdade que mudou tudo para mim. E ali, diante de mim, estava a prova viva de que não existe escuridão sem saída. Não era apenas um caminho, era um convite. Um convite para deixar para trás tudo o que me prendia, tudo o que me sufocava, tudo o que me afastava da luz. E naquele momento, eu soube, não importava quantas vezes eu tivesse tropeçado, quantas vezes eu tivesse escolhido o errado, quantas vezes eu tivesse acreditado que estava sozinho. Deus estava ali, esperando que eu tomasse a decisão certa. Aquela visão não foi um sonho. Não foi um delírio. Foi real. Tão real quanto o medo que me paralisava, tão real quanto a vergonha que me consumia, tão real quanto o amor que me resgatou. E quando olhei para aquele caminho infinito, marcado pelas pegadas de milhões que já haviam passado por ali, entendi uma verdade simples, mas poderosa: eu não estava destinado a ficar preso no escuro. Eu estava destinado a caminhar em direção ao sol. Mas não foi fácil. Nunca é. Quando voltei para mim, ainda tremendo, ainda com o coração acelerado, percebi que a batalha não tinha acabado, ela apenas havia mudado de forma. Agora,
O inimigo não eram mais as sombras que me perseguiam, mas as dúvidas que sussurravam em minha mente. Você realmente viu isso? Foi só sua imaginação. Você não merece essa graça. E, por um tempo, quase acreditei. Quase voltei para os mesmos erros, para as mesmas pessoas, para as mesmas escolhas que me afastavam de Deus. Mas então, algo acontecia, um versículo que parecia escrito só para mim, uma palavra de um amigo que chegava no momento certo, um arrependimento tão profundo que só podia ser obra do Espírito. E eu me lembrava, foi real. Eu estive lá. E se Deus me tirou daquele lugar, Ele não vai me abandonar agora. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas o trauma. Vejo a fidelidade de um Deus que não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Vejo a mão que me puxou da escuridão e me colocou em um caminho onde cada passo é uma escolha, entre voltar para o que me destrói ou avançar em direção ao que me salva. E sabe o que é mais incrível? Ele não me obrigou a escolher. Ele apenas me mostrou o caminho e disse, agora é com você. Eu poderia ter ignorado. Poderia ter fechado os olhos e voltado para o que era mais fácil, mais familiar, mais confortável no pecado. Mas não fiz isso. E não porque sou forte, não porque sou melhor do que ninguém, mas porque, naquele momento, entendi algo que mudou tudo. A graça não é um prêmio para os perfeitos. É um presente para os quebrados. E eu estava quebrado o suficiente para precisar dela. Então, se você está lendo isso e sente que já foi longe demais, que já errou demais, que já se perdeu demais, eu entendo. Mas também sei que Deus não mede a distância entre você e Ele. Ele só vê o coração disposto a voltar. E quando você der o primeiro passo, mesmo que seja trêmulo, mesmo que seja com lágrimas nos olhos, Ele já estará ali, com os braços abertos, pronto para te levar para casa. Porque o inferno é real. Mas a misericórdia de Deus é maior. E essa verdade não é só minha, é para você também. E ali, diante de mim, estava a verdade mais pura que já havia tocado minha alma. Cada livro, com seu nome gravado em ouro, não era apenas uma história, era um destino. E eu sabia, com uma certeza que queimava no peito, que um daqueles volumes era o meu. O anjo não levantou os olhos quando me aproximei, mas suas mãos não paravam de escrever. Linhas e mais linhas, como se cada palavra fosse um fio tecendo o futuro. E então, sem aviso, ele parou. A pena pairou sobre o papel, e o silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer julgamento. Foi como se o próprio tempo prendesse a respiração. Você sabe por que está aqui? A voz dele não era um som, mas uma vibração que atravessava meus ossos. Não precisei responder. Ele já sabia. E eu também. Porque ali, entre aqueles livros, eu vi o meu, e ele estava aberto. Não nas páginas do passado, mas nas do que ainda estava por vir. E o que vi me fez cair de joelhos. Não eram apenas minhas escolhas, minhas quedas, minhas rebeldias. Eram as consequências delas, estendidas como raízes podres, sufocando tudo ao redor. E o pior? Eu ainda tinha tempo. Ainda havia linhas em branco. Mas o anjo não me ofereceu consolo. Ele me ofereceu uma escolha. Você pode fechar este livro agora. Pode rasgar as páginas que ainda não foram escritas. Pode voltar atrás e recomeçar. Mas saiba, o preço da redenção não é barato. Exige sangue, exige lágrimas, exige que você queime tudo que te afasta de mim. E então, como se o próprio céu se abrisse, eu vi. Vi o caminho estreito, aquele que poucos escolhem. Vi a porta branca, já rachando, já cedendo ao peso do tempo. Vi o fogo e a água, os dois pilares que sustentam a fé verdadeira. E soube, com uma clareza que me partiu ao meio, que não havia mais espaço para meio-termos. O inferno é real. Mas a graça de Deus é maior. E ela não espera você estar pronto. Ela te encontra no meio do caos, no meio da queda, no meio da sua pior versão, e diz, ainda há tempo. Mas não muito. Então eu corri. Corri como nunca havia corrido antes, porque sabia que, se parasse, se hesitasse, a porta se fecharia para sempre. E quando atravessei o arco, quando meus pés tocaram o outro lado, não havia mais medo.
Só havia ele. E a pergunta que queima em mim agora é: e você? Até quando vai esperar para correr? Semanas, cada gesto, cada palavra, cada olhar que você lança no mundo não se perde. Eles reverberam. Eles se multiplicam. Eles se transformam em algo maior do que você jamais imaginou. E quando eu vi aqueles livros, 777 deles, meticulosamente alinhados, cada página uma vida inteira registrada em detalhes que nenhum ser humano poderia inventar, entendi uma verdade que queima até hoje: nada é pequeno para Deus. Nem o café que você deixou de tomar com um amigo porque estava com pressa. Nem o bom dia que você engoliu por orgulho. Nem o perdão que você guardou no bolso, como se fosse um trocado sem valor. Tudo está lá. Tudo conta. As pessoas perguntam: mas se Deus perdoa, por que ainda está escrito? Porque o perdão não apaga a história. Ele a redime. Imagine um livro rasgado, manchado de tinta, páginas amassadas, e então, de repente, alguém o restaura com ouro, transformando cada rasgo em uma obra de arte. É assim com a sua vida. Os erros não desaparecem. Eles se tornam o pano de fundo da sua redenção. E é isso que torna a sua história única. Você não é definido pelo que fez, mas pelo que Deus fez com o que você fez. Eu queria ler o meu livro. Queria desesperadamente. Mas quando cheguei à página do meu nome, o anjo se levantou e disse apenas: está atrás da porta. E naquele momento, o Espírito Santo me mostrou algo mais profundo: você não precisa ler o seu livro para saber que ele é lindo. Porque Deus já o leu. Ele já o amou. Ele já o reescreveu com sangue. E aqui está o segredo que ninguém te conta: a eternidade não é um lugar para onde você vai. É um lugar que você já está construindo. Cada escolha, cada ato de amor, cada vez que você escolhe a graça em vez da vingança, a paciência em vez da raiva, a fé em vez do medo, você está escrevendo as linhas que um dia serão lidas em voz alta. Não por um anjo, não por um juiz, mas por aqueles que você tocou sem perceber. Porque as histórias que mais importam não são as que você vive, mas as que você inspira. Então eu pergunto de novo: até quando você vai esperar para começar a escrever o seu melhor capítulo? Não espere até estar pronto. Não espere até se sentir digno. Não espere até que o mundo te dê permissão. Porque a porta ainda está aberta. Mas ela não vai ficar assim para sempre. E quando você finalmente correr, quando atravessar esse arco, quando seus pés tocarem o outro lado, você vai perceber que o medo nunca foi o problema. O problema era acreditar que você tinha que enfrentá-lo sozinho. Mas você nunca esteve sozinho. Ele sempre esteve lá. E ele está esperando por você. E quantas vezes deixamos de perceber que cada pequeno gesto, cada palavra sussurrada, cada pensamento que passa pela mente, tudo isso é visto, registrado e amado por ele. Não são apenas os grandes feitos que importam, mas as pequenas sementes de fé plantadas no silêncio, as lágrimas enxugadas em segredo, os obrigados murmurados quando ninguém mais está ouvindo. O Pai se alegra com isso. Porque é nesse amor que ele nos envolve que encontramos a força para seguir adiante. E como Davi escreveu no Salmo 139, ele nos conhece por inteiro, até os fios de cabelo, até os suspiros que não chegam a ser palavras. Mas aqui está a verdade que muitos esquecem: você não precisa provar nada para ser visto. Você já é. Você sempre foi. E se hoje o peso do mundo faz você se sentir invisível, saiba que ele está inclinado, ouvindo cada batida do seu coração como se fosse a única melodia que importa. Então, respire fundo. Pare por um momento. Desligue o barulho ao redor, as notificações, as vozes que dizem que você não é suficiente, o ritmo frenético que tenta roubar sua paz. Porque no meio do caos, há um sussurro. É a voz dele, suave como o vento, firme como uma rocha: eu estou aqui. Eu nunca saí do seu lado. E essa verdade é a âncora que nos segura quando tudo parece desabar. Não importa o que você tenha vivido, não importa se o exemplo de pai que você teve foi distorcido ou ausente. O Pai Celestial não é como os homens. Ele não se cansa, não se frustra, não desiste. Ele é amor puro, incondicional,
e está de braços abertos, esperando que você simplesmente aceite o convite. Não para ser perfeito, mas para ser amado. Não para ter todas as respostas, mas para confiar. Não para carregar o mundo nas costas, mas para deixar que ele carregue você. Então, hoje, escolha acreditar. Escolha parar e ouvir. Escolha deixar que essa verdade, eu sou visto, eu sou amado, eu nunca estou sozinho, se torne o alicerce que sustenta cada passo. Porque no fim, não é sobre o que você faz, mas sobre quem você é para ele. E ele já decidiu, você é filho, você é herdeiro, você é profundamente amado. Agora, é só viver como quem sabe disso.